Muita paz a todos. Uma curiosidade bem interessante, né? Essas lições, elas seguem uma sequência de um livro do Chico Xavier, né? E olha só a lição que caiu hoje para a semana em que os cristãos comemoram a Páscoa. E se a gente olha a mensagem de hoje, é uma mensagem de Jesus, porque as mensagens trazidas pelo Espírito da Verdade são mensagens do próprio Jesus para nós. Porque se a gente pega todo o Evangelho, a gente vai ver que são espíritos elevados trazendo ensinamentos, mas no capítulo 6, no Cristo Consolador, todas as mensagens estão em primeira pessoa. Então a gente vê aqui, ó, venho ensinar, como outrora. Então é Jesus falando para a gente de novo, né? E Jesus vem nessa mensagem que está totalmente aderente com essa semana, onde é comemorado, né? Onde é lembrado a crucificação e morte e comemorada a ressurreição do Cristo, né? Ele vem trazer essa mensagem para nós, que ele veio ensinar e consolar. Então, olha a importância da gente ver com bastante atenção aquilo que chega para a gente, na sequência que chega para a gente, né? E vendo que o acaso não existe, né? Tudo tem um propósito. E nessa lição de hoje, a importância, né, como Jesus nos trouxe, de elevar a nossa resignação. Resignação. E o que é isso? Né? Que Jesus fala em várias passagens sobre a resignação. Resignado é aquele que não se revolta diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das catástrofes e tudo que acontece de ruim, e que trabalha efetivamente para mudar aquela situação. Então olha só que difícil que é para nós ainda abstrair essa virtude que é a resignação. E além disso, Jesus traz para a gente a questão do trabalho, que a gente tem que continuar trabalhando. E quando ele fala, traçai o vosso sulco, ele está falando dos trabalhadores daquele tempo, né? Quem aqui pegou para abrir valeta no chão? É fácil? No sol? Acho que a maior parte de nós não fez isso, né? Mas eu garanto que não é fácil. E ele fala, olha, ontem foi difícil, hoje vai ser de novo, mas continua. Continua. E a gente precisa abstrair esse entendimento. Por quê? Porque Jesus vem ensinar a nós um caminho para que a gente, através do trabalho, evolua como ser. Reconhecer Jesus, reconhecer seus feitos, reconhecer os seus ensinamentos é muito importante, é primordial. Mas somente reconhecer e aceitar Jesus e ficar de braço cruzado, de que adianta? Qual é o nosso mérito em só aceitar Jesus e esperar que Ele faça algo para nós? Né? Ou seja, esse fazer algo para nós é como se a gente estivesse delegando a Ele a nossa responsabilidade de evoluir. É justo? Então isso tem que passar pela nossa cabeça. É óbvio que Ele veio para nos ajudar e continua nos ajudando. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que trabalhar também. A gente tem que enfrentar as nossas dificuldades. Que, inclusive, se a gente ser bem honesto com a gente mesmo, o que mais nos ensinou na nossa vida presente? Foram os momentos tranquilos, felizes? Ou foram os momentos de dificuldade?
É aí que a gente tem que pensar, né? É os desafios que fazem a gente crescer. Então, a gente tem que começar a olhar com outros olhos tudo aquilo que vem, que a gente, né, encara como provas, né, como um negócio pesado, e começar a buscar o que eu tenho que aprender com aquilo. Isso vai deixar a prova mais fácil? Olha, se a gente não tiver revolta, vai. Porque a prova a gente vai ter que passar de uma forma ou de outra. E só o fato de não ter revolta já não é melhor? Né? Quantas vezes, quando chegou uma prova para a gente ficou irritado, começou a tratar mal aqueles que estavam no nosso redor, que não tinha nada a ver com a história, e a gente acabou fazendo inimizades, acabou descontando no outro aquilo que o outro não tinha nada a ver com a situação que a gente estava passando. A gente não pegou uma situação que era ruim e não deixou pior por conta da nossa revolta. Então a gente vai vendo, né, que só o fato da gente não se revoltar, a gente já diminui o estrago que a gente pode causar. E diminuindo esse estrago, a gente vai ter mais energia para trabalhar naquilo lá que a gente precisa trabalhar para mudar aquela situação. Seja na saúde, seja na parte financeira, seja na parte afetiva. Quando esses problemas vêm, eles estão relacionados com as virtudes que faltam em nós ainda. E a gente precisa desenvolver. Toda virtude, ela é desenvolvida, ela não é ganhada. Quantas vezes passou, né, pela nossa cabeça e a gente falou: ai Deus, me dá paciência. Quantas vezes? E parece que quando a gente pede isso, né, daí vem mais chumbo grosso ainda. Como que a gente desenvolve a paciência? É através de situações que exigem paciência. E isso serve para todas as virtudes, né? Para o respeito, para a humildade, para a abnegação, para a resignação, para a persistência. Olha que virtude que não se fala, né? Aquele que persiste. Então tudo isso exige situações para que a gente vá desenvolvendo essas virtudes. E é o desenvolvimento dessas virtudes que vai deixando o nosso caminho, né, mais tranquilo. Não é que as facilidades vão vir, não é que alguém vai vir resolver o nosso problema. É que a gente vai, através do nosso trabalho, ter mais experiência para passar pelas situações. Se a gente pega dificuldades que a gente já enfrentou na nossa vida e conseguiu vencer, quando essa dificuldade volta, a gente já não tem mais facilidade? Porque a gente vai lembrar, puxa, eu já passei por aquela situação. Se eu fizer assim, 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 eu vou resolver mais rápido. Então é essa experiência que a gente tem que conquistar. Deus nos fez pequenos para que a gente cresça. E esse crescimento tem que ser através da nossa vontade. E a dor, para nós, ela é um estímulo para que a gente continue andando. Se a gente for lá na Gênese, Kardec explica qual é o papel da dor. É o aguilhão. Serve para fazer com que a gente saia da inércia. Porque se deixar por nossa conta, o que a gente faz? Vai parando, vai se acomodando. E a gente não pode se acomodar. Porque a gente foi feito para evoluir. A única certeza que a gente tem que carregar com nós é que a gente vai evoluir. De uma forma ou de outra. Ou pelo amor, ou pela dor. Quantas vezes a gente já escutou isso? Agora, o caminho pelo qual a gente vai evoluir, isso é decisão individual de cada um. Aquele que trabalhar mais, vai desenvolver melhor as virtudes, mais rápido, vai passar por menos dor. Aquele que buscar atalhos, que se entregar,
né, aos impulsos inferiores que todos nós trazemos ainda, que são derivados do orgulho e do egoísmo, a gente vai experimentar a dor. Então a dor ela é consequência de valores errados que a gente traz, né? Então nessa semana, especialmente nesse final de semana, a gente tem que pensar nisso. Que Jesus ele veio para nos ensinar. E ele veio para nos ensinar que não importa qual é o grau de dificuldade, porque olha o que ele fez para a gente, né? Olha o que ele fez para as pessoas que estavam ao redor dele naquela época e o que fizeram para ele. E mesmo assim, ele continuou nos ajudando. Então a gente tem que continuar trabalhando em nós essa transformação. E essa nossa transformação sempre vai depender do outro. Porque o desenvolvimento de virtude sempre depende de interação com outras pessoas. Sempre depende, né? Como que a gente vai desenvolver o respeito sozinho? Como a gente vai desenvolver a humildade sozinho? Como a gente vai resolver, né, essa questão, né, da resignação e de tantas outras virtudes que dentro de nós ainda precisa de muito trabalho. Então a gente precisa começar a olhar essas questões sobre um outro ponto de vista e trazer a responsabilidade para nós. Porque é muito fácil a gente delegar para o outro. É muito fácil a gente pensar, Jesus vai nos salvar. Basta eu não fazer nada. Basta eu falar que eu aceito Ele. Então, a gente tem que respeitar, né, muito isso. Mas a gente tem que se questionar. É suficiente? É justo? Ou eu preciso fazer mais? Então o Evangelho vem trazer essas reflexões para que cada um de nós pense. E para que cada um de nós comece a refletir sobre as consequências de cada uma das ações que a gente toma. Então, a questão da evolução, ela é individual. E essas reflexões, elas são necessárias para que a gente consiga, né, aproveitar os ensinamentos de Jesus cada vez mais, né, mais efetivamente, mais profundamente. E que a gente consiga romper essa superficialidade, essa coisa rasa que a gente trouxe até hoje. E comece a colocar nas nossas atitudes aquilo que Jesus veio ensinar. Porque os últimos dias de Jesus é muito importante, muito importante. Mas os 3 anos antes dos últimos dias, tem muita coisa que vai nos fazer aprofundar muito mais naquilo que ele, né, vivenciou nos últimos 3 dias. Então vamos olhar tudo isso com muita atenção, para que a gente consiga aproveitar tudo aquilo que Jesus trouxe para a gente. Muita paz a todos.